Poucos jogadores brasileiros surgiram com tanto talento a ponto de levantar tantas dúvidas. Robinho foi chamado de novo Pelé antes mesmo de completar 20 anos. Encantou estádios, humilhou adversários e parecia destinado ao topo do futebol mundial. Mas sua história não terminou como muitos imaginavam. E talvez nunca tenha sido apenas sobre futebol. Fica agora com a história de Robson de Souza, o Robinho. Robinho nasceu em janeiro de 84, em São Vicente, no litoral de São Paulo. Antes dos grandes estádios, o futebol de Robinho começou no futsal, ainda criança. Pequeno, rápido, atrevido, com a bola nos pés. Foi ali que ele chamou a atenção de Betinho, o olheiro conhecido por descobrir talentos para a base do Santos, o mesmo homem que anos depois revelaria o Neymar. O destino começava cedo. Em 2002, com apenas 18 anos, Robinho estreia profissionalmente pelo Santos Futebol Clube, e não entra como promessa, entra como protagonista. Naquele ano, o Santos conquistaria o Campeonato Brasileiro, encerrando um jejum de 18 anos sem títulos nacionais. Robinho foi peça central daquela campanha. 2 anos depois, em 2004, o Santos voltaria a ser campeão brasileiro. Foi nesse período que o país conheceu o estilo que marcaria sua carreira: as pedaladas, o drible curto, a ousadia. O apelido surgiu naturalmente, rei das pedaladas. Na primeira passagem pelo clube, Robinho marcou 83 gols, além de diversas assistências. Mais do que número, mais que estatística, ele entregava um espetáculo. E o mundo começou a observar. No mês de 2005, Robinho deixa o Santos e se transfere para o Real Madrid, a pedido do seu ex-treinador e até então treinador do Real Madrid, Vanderlei Luxemburgo. Chega herdando a camisa 10 que pertencia ao Figo e passa a dividir o vestiário com os galácticos. Ronaldo Fenômeno, Zidane, Raul, Roberto Carlos e mais outros que viriam a brilhar depois, como Cacilhas e Sérgio Ramos. Sua estreia contra o Cádiz foi um cartão de visitas, dribles, participação decisiva no segundo gol e, claro, suas pedaladas. Anos depois, o ex-companheiro Javier Balboa resumiria aquele momento. Quando ele chegou, achávamos que tínhamos o novo Pelé. Robinho teve bons momentos, conquistou 2 La Ligas e uma Supercopa da Espanha, mas nunca se firmou como protagonista absoluto que esperavam. Foram 137 jogos, 35 gols e 27 assistências. Números respeitáveis, mas insuficientes para alguém apontado como o futuro melhor do mundo. Com o tempo surgiram conflitos, especialmente com o técnico alemão Bernd Schuster. Em 2008, Robinho convoca uma coletiva e força publicamente sua saída. Seu desejo era claro: ir para o Chelsea. Filipão, treinador dos Blues naquele momento, queria o jogador. Mas o Real Madrid se recusou a negociar após descobrir que o clube inglês já vendia camisas com o nome de Robinho antes mesmo do negócio ser fechado. Foi aí que outro clube entrou em cena. O Manchester City, iniciando sua revolução financeira, decidiu apostar pesado. Cerca de 40 milhões de euros investiram na contratação de Robinho. Ele se tornava a maior contratação da história do clube até então. Mas a Inglaterra não foi um recomeço, foi um choque. O futebol inglês exigia intensidade, disciplina e regularidade, características que nunca foram um ponto forte de Robinho. Lesões, atuações irregulares e instabilidade marcaram sua passagem. Fora de campo surge a primeira grande mancha. Em 2009, Robinho é acusado de estupro em uma boate em Leeds. O caso não resultou em condenação naquele momento. Sua passagem pelo City termina de forma discreta e a carreira começa a perder o rumo. Em 2010, Robinho retorna ao Santos por empréstimo. Sua apresentação foi digna de um verdadeiro craque. Ao som de Charlie Brown Jr., pousou na vila de helicóptero junto com Pelé. Para tentarmos entender o quão grande foi essa volta do Robinho em 2010, fique agora com uma fala do nosso querido Rei Pelé. Mas, poxa, o bom filho é a casa torna, como eu estava falando. Pô, é uma alegria muito grande, você vê, é uma vitória do futebol brasileiro tendo o Robinho de volta, mesmo que seja por algum tempo. Espero que se permaneça isso. A seleção brasileira está aí, em 6 meses temos a Copa. Eu espero que o Robinho se recupere e nos dá muita alegria no Santos agora e na seleção brasileira na Copa do Mundo lá na África. O presidente, ele falou, Pelé, poxa, eu queria fazer uma surpresa aqui, todo mundo está esperando o Robinho, mas ninguém sabe quem vai trazer o Robinho. Então, como ele é o príncipe, o rei pode trazer o Robinho. Eu falei, presidente, tudo bem, eu pego um avião, vou para aí, porque é o meu Santos. É uma alegria muito, muito grande. E Robinho corresponde às expectativas. Ao lado de Neymar, Ganso e outros jovens talentos, aquele Santos encanta o país e conquista o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, colocando o Alvinegro como protagonista novamente. Para ele, essa passagem não foi apenas futebol, foi um reencontro com a própria identidade, e este bom momento atrai novamente o interesse europeu.
Ainda em 2010, Robinho é vendido ao Milan por cerca de 15 milhões de euros. Na Itália, passa a atuar ao lado de Ronaldinho Gaúcho, Alexandre Pato e Zlatan Ibrahimovic. O Milan vivia um período de reconstrução, mesclando estrelas experientes com jogadores técnicos. Robinho se encaixa, conquista o campeonato italiano e vive sua passagem mais estável no futebol europeu. Mas o equilíbrio que o Robinho encontrava em campo não se refletia da mesma forma fora dele, e isso ficaria ainda mais claro com o passar do tempo. Em 2014, Robinho retorna novamente ao Santos. A recepção foi consiga positiva, mas diferente. Já não era mais o garoto das pedaladas, era um jogador experiente tentando relembrar o passado. Ele até chega a conquistar mais o Campeonato Paulista, mas o impacto era bem menor que ele esperava. Depois tenta um novo caminho no futebol chinês, uma passagem curta que ele achava que ajudaria a conquistar seu alto nível de novo. Cerca de 6 meses depois, ele estava retornando ao Brasil, sem grandes destaques na China. Pelo Galo vive um dos últimos períodos relevantes da carreira. Disputa decisões, é vice-campeão da Copa do Brasil e campeão do Campeonato Mineiro de 2017. E ainda consegue bons números, quase 40 gols em pouco mais de 100 jogos, mas o brilho já não era o mesmo. Ao fim de 2017, Robinho deixa o Atlético Mineiro e assina com Silva Sport da Turquia. Na chegada é recebido com flores, milhares de torcedores acompanham sua apresentação. Em campo, os números até são razoáveis, 17 participações diretas em gols em 30 jogos. Esse desempenho contribui para sair ao Istambul Basaksehir. Lá o clube conquista o campeonato turco da temporada 19-20, mas Robinho tem participação discreta, apenas 4 gols em 43 jogos. O contrato não é renovado e o futebol começa a sair de cena. Em paralelo à reta final de carreira, o passado cobre seu preço. Em 2017, Robinho é condenado em primeira instância na Itália por violência sexual, em um caso ocorrido em 2013 em Milão. Em 2020, a condenação é confirmada. Em 2022, torna-se definitiva. Robinho sempre negou as acusações, e é nesse momento que surgem áudios atribuídos ao jogador que passam a circular e ganham enorme repercussão pública. Em 2020, o Santos chega a anunciar oficialmente seu retorno, mas a reação é imediata. Patrocinadores se afastam, a pressão pública cresce, o clube recua. A carreira de Robinho termina ali. Robinho teve tudo para ser um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro. Talento, oportunidade, grandes clubes. Mas o futebol, assim como a vida, cobra escolhas. Separar o jogo da pessoa é um debate complexo. É justamente nesse ponto que a história se torna tão emblemática, que fica uma carreira marcada por lampejos de genialidade e por decisões que mudaram tudo. Essa foi a história de Robinho, não apenas um craque, mas de um talento que nunca chegou onde prometeu.